Bom dia, começa agora o programa Fórum 11h30, nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Orlovai, que tal? Pois é, e hoje a gente vai conversar aqui sobre a disputa pelas vacinas. Ontem o governador João Dória, o governo de São Paulo, anunciou que a vacinação da Coronavac, a vacina chinesa que está sendo desenvolvida em parceria com o laboratório Sinovac e o Instituto Butantan em São Paulo, iniciaria a sua vacinação no dia 25 de janeiro. E depois gerou muito debate, muitos especialistas e médicos alertaram para a necessidade da autorização da Anvisa e muita gente vem discutindo o que o governo Bolsonaro pode fazer com a Anvisa, né, Rovai? Hoje a gente teve o Alexandre Padilha comentando sobre isso, a gente vai conversar sobre o risco do governo Bolsonaro utilizar a Anvisa, que os governos estaduais estão fazendo, entre outros assuntos sobre a vacina. E também na segunda parte do programa a gente recebe a presidenta do Partido dos Trabalhadores, deputada federal e senadora Gleisi Hoffmann. Então, na segunda parte aqui do programa, e a gente tem também, enquanto toda essa questão da pandemia, vacina, tem aí deixado toda a população apreensiva, preocupada, o Bolsonaro e sua esposa lançaram ontem uma vitrine. Pois é, vocês vão ver aqui que foi lançado ontem aqui no Fórum 11h30. Então, vamos lá, antes de dar um salve no nosso chat, mosquinha aqui, como diz o Rovai. Bota a mosquinha para rodar e vamos dar dedada, galera. Vamos ficar membro, vamos ficar sócio. É preciso apoiar a mídia independente, alternativa, popular, de esquerda, seja lá o que você preferir dizer, mídia livre, né? A mídia livre das amarras dos grandes grupos econômicos, a mídia que pode falar com tranquilidade aquilo que pensa. E a gente precisa muito de vocês cada dia mais, né? Ficando membros, podendo desfrutar do Fórum Educação. Coloca lá o link, Dri, por favor, para as pessoas. Acho que eu tenho aqui. É educação.revistaforum.com.br. É que eu não entrei ainda aqui no... Acho que você passou o link errado ali. Revista Fórum é educação.revistaforum.com.br. Olha, aqui tá. Então, não é esse daí, é esse aqui, eu vou te mandar aqui. Fórum Educação. Não, eu tô te mandando aqui. E este link que vocês vão ver aí no chat é o link da plataforma de cursos da Revista Fórum. E o que tem nessa plataforma de cursos? São os cursos 100% online, com certificado, onde você que é sócio ou membro aqui do canal tem descontos exclusivos para fazer esses cursos. Então, você pode se inscrever, é só solicitar o seu cupom de desconto para o e-mail sócio@revistaforum.com.br. E aí você tem curso de racismo estrutural, curso sobre literatura africana, e agora essa semana a gente está lançando um novo curso que é Cristo e Socialismo, com o pastor Zé Barbosa Júnior, que também é colunista aqui da Revista Fórum. Ele traz aí os conceitos do cristianismo e do socialismo e discute essa união desses, né, do cristianismo e socialismo. Então, tá aí no chat, já colocou, deixa eu colocar aqui, o chat para vocês conhecerem essa nova iniciativa da Revista Fórum, e tem novidade em breve, curso com Reginaldo Nasser. Também esqueci de comentar sobre o curso do SUS, um curso sobre o Sistema Único de Saúde do Brasil, um dos maiores sistema único do mundo, que tem o luxo aí de ter 2 ex-ministros da saúde como professores do curso, que é o Arthur Quioro e o Alexandre Padilha. Então é um curso muito bom também para a gente conhecer, né, Rovai? É isso, precisamos. E os cursos são baratos, quem é sócio ganha altos descontos aí, né, Dri? Chega até a 90% em alguns cursos.
Enfim, é uma oportunidade, tanto inclusive para quem está fazendo, precisa de horas, aulas, e esse curso dá certificado, e estamos negociando com uma grande universidade brasileira para poder ter. Exato, ainda tem essa. Um certificado ainda mais quente. E vamos ler aqui o nosso chat ao vivo e dar já o nosso salve, o nosso abraço virtual aqui, já que a gente ainda não pode se abraçar, né, Rovai? Quer dizer, é só a gente pode aqui, né? Mas a gente pode. Mas não podemos nos aglomerar ainda, mas a vacina está chegando e a Yara Oliveira já disse: queremos vacina segura contra a Covid. Cadeia para Moro e CPI dos detratores. Yara Oliveira, nossa membra. O Mark Davis, também membro, diz: como saber se continuo sócio da Fórum. Membro, eu sei que você já está, porque dá para a gente ver aqui com outra corzinha e com um selinho aí. Os membros aqui no chat ficam com essa... Os descontos são para membros também. Também para membros. Então é só... Mas o sócio, você me manda um e-mail para a Dri? Para sócio@revistaforum.com.br, e aí você já pega o seu desconto para os cursos. E vamos lá, bom dia para Lourdes do Recife, bom dia para Claudinei Batista, Glaze e a todos. Ele diz: bom dia, Dri, Rovai, Glaze a todos. Por favor, se puderem, perguntem a Glaze qual será o posicionamento do Congresso em relação à vacina. Hoje o Padilha foi entrevistado no programa Fórum Café, às 9h da manhã, de segunda a sexta, com Plínio Teodoro e a Cristina Cog, e ele disse que hoje haverá uma exposição da Pfizer no Congresso, na Câmara, e eles vão apresentar os resultados da vacina. A Pfizer, que iniciou a vacinação hoje no Reino Unido, a gente tem já a primeira senhora que recebeu essa vacina, né, Rovai, que é uma idosa de 90 anos, exatamente, e que disse: finalmente verei minha família. Ela está prestes a completar 91 anos e a Pfizer a vacina da Pfizer e BioNTech que está sendo utilizada no Reino Unido, que iniciou já a vacinação. E muita gente falou: poxa, será que vai ser a rainha, que tem 94 anos? Você vê como é que é, né? Lá se escolhe o plebeu, não tem essa de rainha. É muito interessante isso. Exatamente. Opa, saúde! Desculpa, gente. E nessa semana vão ser 800 mil doses já lá no Reino Unido, distribuídas em 70 hospitais, e está começando com pessoas acima de 80 anos, e parte dos profissionais de saúde são os grupos prioritários nessa semana. Então, Reino Unido é o primeiro país a vacinar as pessoas, e a idosa, deixa eu ver o que é o nome dela, Margaret Keenan, é a primeira pessoa, o primeiro ser humano, né, Rovai, a receber a Na verdade, não é o primeiro ser humano, né? Ela foi a primeira depois das testagens. Exato. A gente já tinha, mas só para registrar. Sim. E vamos então seguindo aqui. Tem superchat da Márcia Érica do Japão. Obrigada, Márcia. E tem também o Cláudio Alves. Rovai, por favor, pergunte a Glaze por que o PT não solicita por ADPF ao Supremo, que é a ação, né, direta de PF, a DIN, né, que é a DPF. E ao Supremo, que este obrigue a grande mídia a entrevistar Lula e a esquerda. Podemos perguntar. Podemos perguntar, não custa nada, né? Mas eu acho que isso seria uma rendição à mídia tradicional. A gente tem que criar os nossos veículos, viu, Cláudio? E assim, ele tem razão, Cláudio, numa coisa. Saiba que na França, é lei que você tem que dar voz à oposição. Então, para cada tantos X de minutos que você usa de veículos concessionários, TV e rádio, e lá até no impresso também, assim, você tem que dar metade, no mínimo, para vozes da oposição. Então, eles são obrigados a, se fala um minuto alguém do governo, 30 segundos alguém das oposições. E tem que ter um equilíbrio.
não é uma pergunta sem sentido, muito pelo contrário, que aqui no Brasil não existe nenhum tipo de cultura para esse tipo de coisa, infelizmente. E tem gente aqui já lembrando, hoje, 8 de dezembro de 2020, completam-se 1000 dias do assassinato brutal da Marielle Franco e do Anderson Gomes, seu motorista. E 1000 dias sem que ninguém tivesse sido julgado, sem que as perguntas tenham sido respondidas. Quem mandou matar Marielle e por quê? E até agora o que a gente tem são o executor dos disparos, Rony Lessa, que morava inclusive no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro, e o motorista Elcio de Queiroz, presos. Os dois que foram acusados de serem aí os autores do assassinato e já estão presos desde março do ano passado. Mas até agora não se sabe quem mandou matar e por quê. E a gente tem aqui um vídeo que a gente vai... aqui nosso protesto em pedido de justiça, então, nesses 1000 dias sem Marielle e Anderson. 1000 dias de um dos mais brutais assassinatos políticos de nosso país. Nesses 1000 dias, perdemos Ágata, João, Beto, Miguel, Evaldo, Emily, Rebeca, Marcos, Vinícius. Emily, são incontáveis. Marcos, incontáveis porque não são números, são vidas, assim como Marielle. Marielle, às vésperas de ser assassinada, perguntou: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? 1000 dias sem justiça. São 1000 dias. 1000 dias sem justiça. 1000 dias sem justiça. 1000 dias. 1000 dias sem justiça. 1000 dias sem justiça. 1000 dias sem justiça. Sem justiça. 1000 dias. 1000 dias sem justiça. 1000 dias sem justiça. Ela que foi incansável na resistência por liberdade para seu povo. Marielle, que lutava incansavelmente por nós. 1000 dias sem Anderson, que deixou a sua companheira Ágata e o seu filho Arthur. 1000 dias sem saber quem mandou matar Marielle Franco e por quê. Marielle, em toda a sua diversidade, é como a maioria do nosso povo. O mundo exige uma resposta. Não há democracia sem justiça. Marielle não foi e não será silenciada. E por ela, nós não silenciaremos. Quem mandou matar Marielle Franco? É uma loucura imaginar que a gente está 1000 dias, né, depois de um assassinato tão bárbaro, com tantos indícios de investigativos que levam a uma quadrilha de milicianos que tem proximidade com os poderosos de hoje no Brasil, que a gente tenha pessoas presas, mas que o mandante dessa operação não tenha aparecido ainda, né? É um crime de uma barbaridade. Todo crime, em tese, é bárbaro por si, né? Mas você preparar o assassinato de uma pessoa por muitos e muitos dias, verificando aonde ela vai, o que ela faz, em que lugar que ela põe o carro, que lugar que ela senta, e despejar não sei quantas balas no corpo, no rosto dessa pessoa, de maneira... Assim, não foi um assassinato fortuito. Eu não estou aqui justificando, mas o assassinato de George Floyd, que provocou tudo isso nos Estados Unidos, do ponto de vista da barbárie, ele deveria comover, ele é menos bárbaro, porque menos planejado. Ele demonstra o racismo, na cena ali o cara continua, enfim, tudo filmado, talvez por isso, também boa parte da comoção, porque ele sabe o risco que ele está correndo de matar a vítima que está ali sob os joelhos dele. Mas talvez, em algum segundo da cabeça daquele policial, ele achasse que não ia matar. Eu não estou dizendo que ele achava, estou dizendo que talvez. Ele tem ainda a possibilidade do talvez. Nesse crime da Marielle, não tem nada disso, Dri.
ele foi fabricado para que ela fosse destruída, ter seu corpo destruído por balas de fogo. E aí só escapou a assessora dela à época, né? Daquilo, e o motorista, o Anderson, acabou indo junto, né? Enfim, é para um país, é que para o país do Bolsonaro, né? Eles se elegeram quebrando placa da Marielle. O Witzel se elegeu quebrando placa da Marielle. Aquele vagabundo daquele deputado, canalha, agora até me foge o nome dele, é tão insignificante esse rato, esse rato chamado Daniel Silveira, quebrou a placa. Aquele bostinha do outro deputado que estava com ele, que é o deputado estadual, acho que é Rodrigo, né? Alguma coisa igual. Então, esses caras se elegeram e o Witzel estava junto, comemorando, tem foto. Rodrigo Amorim, que acho que de Niterói, PSL, se eu não me engano. Né? Esses caras ganharam a eleição. O Bolsonaro não soltou um tweet do assassinato da Marielle, porque, de alguma forma, ele parecia... ele não quis sequer expor. Todo mundo parou. Ciro, todo mundo. Na época, acho que o Ciro parou a campanha, se não me engano. Por isso que falei dele. Todo mundo numa enorme comoção. E ele não fez um tweet. Esse desgraçado desse nosso presidente. Então, aqui eu queria... fazer esse desabafo, né, em respeito à memória da Marielle, uma lutadora, de todas as mulheres e homens negros que são vítimas da violência no Brasil, de todos os tipos de violência. Né? Ontem, mais um menino foi espancado no supermercado em Minas Gerais, quase morreu, pelo dono do supermercado, que junto com segurança levaram para o quartinho e lhe destruíram a face, quase levaram ele à morte. Antes, 4 dias, a gente teve a morte das 2 meninas de 7 e 4 anos, Kelly e... Rebeca e Emily, né? Rebeca e Emily. A gente tem aos montes exemplos de pessoas que estão sendo assassinadas barbaramente nesse país. Esse genocídio à população negra, pobre em especial, né? Não é só em especial, bem em especial, porque eles são as principais vítimas, é de certa forma aplaudido por uma parte das instituições, por alguns juízes que não reconhecem racismo em certas ações, alguns desembargadores que facilitam a inocência de criminosos que praticam essas barbaridades, que escondem presidentes, governadores, senadores, deputados. Um dia a favela vai descer o morro, um dia nós vamos nos tornar uma grande Bacurau. É inevitável se isso continuar acontecendo, sabe, Dri? As pessoas falam, mas parece que nada mais emociona, nada mais toca, mas uma hora a panela de pressão explode. Ela vai ficando usada, pode demorar 10 anos, pode demorar 12 anos, pode demorar 25, pode demorar também só 2 meses, a depender, em algum momento, essa panela de pressão vai estourar. Olha só, Yara está dizendo que tentou mandar superchat e não conseguiu. Isso é muito ruim, porque está desabilitado o nosso superchat, Idri? Não. Faz assim, todo mundo tenta mandar. Se vocês conseguirem, vocês avisam. Tenta mandar superchat. Ou você pode falar, seja membro, ou você pode também tentar ser membro. A Yara já é, por exemplo. É isso, gente. Mas, pois é. E o Marcelo Freixo
deu uma entrevista hoje dizendo que a morte de Marielle é um atestado de óbito do Rio de Janeiro. Ele diz que é uma aposta de que o crime vale a pena e que a milícia é quem manda na cidade. Os prefeitos e os governadores se adaptam dependendo de quem tem o controle do território. O Rio tem que ser refundado. Isso passa por saber quem matou Marielle. E uma das teses é que seria uma vingança contra o Freixo, né, Rovai? Ele disse, não era contra uma vereadora, não tinha razão de ser. Por trás daquele assassino frio há um mandante de grandes negócios no Rio que viu na Marielle uma forma de se vingar. Então disse o Freixo, e ele ainda completou, quem achou que estava silenciando uma mulher vereadora e deu muito mais voz. Nesse sentido, o crime cometido contra ela deu errado. E ele também disse que outras pessoas ligadas a ele também foram pesquisadas pelos autores do crime, em referência aí o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz. Lembrando que o Rony Lessa era o dono de 117 fuzis que foram apreendidos na casa de um amigo dele, que foi uma das maiores recordes de apreensão de fuzis. 117 fuzis. Né? Então, tá aí. Seguiremos cobrando, né, Rovai? Tem que seguir cobrando, lutando, denunciando. Nós não estamos falando estamos falando de 117 fuzis, né, Dri? Não é uma pequena quantidade, não é um grupinho de Peaky Blinders da década de 20, que ainda usava gilete na boina. Aliás, assistam Pink Blinders. Chegou um monte de superchat. Eu acho que está funcionando, Maria. Povo lindo e maravilhoso que essa fórum tem. Ok. Tem alguém que falou, tá difícil viver nesse país, mas tá junto aqui também faz bem, né, Roberto? Claro que Estamos junto aqui. Maria Luzia Fagundes, obrigada. Carlos Gomes, obrigada. José Lobo Avelar, acho que às vezes o superchat barra palavras. Pode ser, viu? Olha, a censura dos algoritmos é real. Lourdes dos Santos, ontem outro negro quase foi morto no supermercado de Minas Gerais. Por pouco não morreu, acusado de roubar uma botina que ele havia comprado fora dali. Yara Oliveira, acionar juridicamente o desgoverno, Supremo, Congresso, Conselhos de Saúde em defesa do SUS e da vacina segura e rápida. O pré-RO, né, deve ser prerrogativos, poderia auxiliar nisso. Sol, bem-vinda aqui ao Clube de Membros do nosso canal aqui da Revista Fórum. É isso, então o Superchat está funcionando, mas pode ser que haja realmente algum bloqueio, dependendo de quais palavras utilize. É engraçado isso, né? Que tem bloqueio para tudo no YouTube, né? É um espaço absolutamente murado. No dia das eleições a gente ficou sem YouTube. Vai entender por quê. Voltou a audiência aos poucos, não chegamos no patamar que a gente tem, né? E era 1.000, mais ou menos, nesse horário, 900, mas chegou uma época que nos dias das eleições estava dando 200, 150. Aliás, vamos dar dedada aí para a gente aumentar a audiência, receber a presidente nacional do PT com uma audiência grande aqui, poder fazer uma bela entrevista com ela. Isso, já, então, Gleisi Hoffmann aqui no nosso programa. Daqui a pouco, o que o Cauê Oliveira diz, por que a esquerda critica Moro e não defende os direitos de Lula? Por que a vontade do povo de votar em Lula não é respeitada? Quem mandou matar Marielle? Por que Marielle e Anderson vivem? Pois é, e tem aqui Otílio Pinheiro, Rodrigo Maia mobilizando para um presidente da Câmara anti-Bolsonaro. Por que não põe em votação os mais de 40 pedidos de impeachment? Não vai colocar, né, Rovai, essas dezenas de pedidos de impeachment que se encontram lá para o Rodrigo Maia abrir ou não, né, Rovai, os processos? Isso não vai acontecer, né? Já pode esquecer essa que algum deles vai ser aberto, embora tenha muitos crimes de responsabilidade, né, nessa pandemia, por exemplo, né, Rovai? O Maia tem chances grandes de perder a presidência
o grupo do Maia, né? Na verdade, o Maia já perdeu no Supremo a presidência da Câmara, porque não pôde sair candidato. Mas o grupo do Maia se desarticulou nesse movimento dele, parece que o Lira está com mais força hoje, então o Lira nunca vai pedir um processo para o Bolsonaro. Se o grupo do Maia rachasse e tivesse uma chance de a esquerda se juntar com alguém que é antibolsonarista e ganhar a presidência, alalaô, mas não tem, eu quero dizer que não tem. Então, no limite do limite, vai ser ou Baleia Rossi, ou o cara do PSL lá, o presidente do partido, né? Ou o próprio Lira, que é candidato bolsonarista, vai ficar entre esses caras. Tem até o pastor lá, pastor dos republicanos, pastor Marcos Pestana, né? Pastor republicanos. Marcos, esqueci o sobrenome dele agora. Marcos Pereira, né, que é candidato também. Vamos ver, a esquerda, se ela caminhar unida, ela tem 130 votos para poder barganhar. Espero que ela caminhe unida. É isso aí. A Sol aqui já vai direto ao ponto. Por que o vizinho do Bolsonaro matou Marielle? Pois é, né? Porque o vizinho do... Quem mandou matar? E o Cauê Oliveira, o que faremos quando nossas novas lideranças forem perseguidas midiático e juridicamente? Lançaremos novas lideranças? Pois é, Cauê, a apreensão, né? A angústia, né? De ver aí como o Lula é tratado pela mídia tradicional, né, e o próprio PT, né, a gente vai conversar disso já com a Gleisi Hoffmann, mas antes vamos falar aqui sobre uma das cenas mais, assim, inacreditáveis, em meio ao crescimento do número de mortes, de contágios, hospitais lotados, as pessoas querendo saber da vacina, planos nacionais, efetividade, né, nessa questão, e a gente tem também ainda ontem, tivemos uma notícia, assim, o Ministério da Saúde deixando o contrato vencer e suspendendo testes para as pessoas que têm HIV e hepatites virais, porque o Ministério da Saúde deixou vencer um contrato, então as pessoas ficaram sem os exames no SUS, a gente tem faltas de seringas, testes, meio a tudo isso que a gente traz aqui todo dia no programa, a gente teve ontem uma cerimônia com a Michele. Ridículo, né, Adri? E o Bolsonaro. Vamos passar. Tem um vídeo, só um trechinho para vocês. Ouviremos as palavras da senhora Michele Bolsonaro. Boa tarde a todos. É um momento de muita alegria estarmos aqui reunidos para o lançamento das vitrines com os nossos trajes usados na posse. E um dia memorável, né? Qual é o endereço? CLN 201. Sala 220. Quanto mais terno fizer lá, mais eu ganho aqui. Então ele acabou de marcar história, né? Aqui a vitrine aqui. O terno é de qualidade e é uma nova marca que aparece no mercado. Muito obrigado a ele. Gente, eu não tinha visto. Pois eu trouxe para vocês porque eu sei que eu não tinha visto. As pessoas não têm visto mais, não aguentam, né? É uma coisa assim, quando um presidente não tem nada que inaugurar, já sei, um governador, um prefeito, já sei o que fazer, inaugurar o terno. E o terno? Inaugura o seu terno, inaugura o seu vestido da sua esposa, naquele dia memorável. Memorável. Um dia memorável. Nós estamos aqui inaugurando essa exposição, aí dá o endereço do cara que fez o terno. Do cara que fez o terno.
É bizarro. 200 mil pessoas praticamente mortas por Covid. O nível da bizarrice vai no limite do limite do limite. Não tem mais como. Só isso, num país sério, seria um escândalo. Eram 15, 20 dias falando disso na mídia nacional, nos jornais. Perdeu completamente. Naturalizamos a bizarrice. Um dia memorável. Um terno horrível. Um conjunto bizarro. Nasce uma nova empresa. Ele está lançando. O Lula, quando ia defender a indústria nacional no exterior, era corrupto. O Bolsonaro, quando faz propaganda da loja de terno, que ele ganha terno ele é o que ele é? Que é a coisa mais bizarra. Comprem o terno dele que eu ganho mais terno. O que significa isso? Ele está querendo ganhar mais ternos de um alfaiate. E para isso ele está fazendo propaganda. E isso sim é absurdo. Isso sim é absurdo. Né? É um absurdo. Então, assim, o Lula ia para a África para falar com os chefes de Estado para que eles comprassem tecnologia do Odebrecht. Qual o problema? Olha aqui, temos aqui grandes empreiteiras, Camargo Correia, etc. e tal, para vocês contratarem para fazer as grandes obras na área de engenharia civil. Não, ele ganhava dinheiro com isso. Aí a Odebrecht pagava uma palestrinha, era um absurdo. Isso é muito mais descarado. Leonardo Reis diz, pois é, vai até quando o povo vai suportar tanta humilhação? Tem aqui as pessoas indignadas, mas a internet não perdoa, gente. E o nome da Michelle já, não foi nem Michele já chegou aos assuntos mais comentados de ontem, e hoje de manhã ainda estavam, e não faltaram memes com os trajes. Olha só, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem algum dos memes. Não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu colocar aqui de novo aqui. Algum dos memes que foram divulgados nas redes sociais. Tem ótimos, do vestido laranja, do cheque. Do cheque. Então, assim, a internet não perdoou. É por isso que eu pago a internet aqui de casa. Para ver essas coisas. É isso, né, gente? Então... Cara, isso daí, numa situação normal de temperatura e pressão, e numa desgraceira que a gente está, daria manifestação de rua, gente. Porque eles estão meio que pisando, né, na dignidade do povo. O salário do sujeito que ganha um salário mínimo de hoje vale menos que 1 quilo de carne moída. Pois é, a gente tem dado hoje de inflação também. Né? Vale menos que 1 quilo de carne moída. O quilo de carne moída de patinha é R$45. O salário mínimo, o dia de trabalho de salário mínimo é 35 aproximadamente. E esse sujeito tem que ver elas desfilando, inaugurando o terno, e sem poder dar comida para os filhos em casa. Quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa. A esquerda tem que organizar a luta dos trabalhadores. E não é mais os metalúrgicos do ABC. É a dos meninos do aplicativo, é a das meninas do telemarketing, é a das empregadas domésticas, é daquilo que um tempo atrás a gente chamava de lumpenzinato, mas que é a nova classe trabalhadora. É essa classe que terá que ser organizada. Pois é, então, você falou aqui dessa questão. A gente tem hoje divulgação aqui do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que diz que a inflação é a maior para novembro em 5 anos e fica acima do centro da meta. Segundo o IPCA, a inflação oficial do país acelerou para 0,89% em novembro,
após fechar em 0,86% em outubro, é o maior resultado para um mês de novembro desde 2015, quando o indicador foi de 1,01. E nesse ano, a inflação acumula alta de 3,13% em 12 meses, de 4,31%, acima do centro da meta do governo para 2020. E essa inflação, então, de novembro é puxada principalmente pelo aumento nos preços dos alimentos e dos combustíveis, como a gente tem trazido aqui no programa diversas vezes, e o Renato, o Rovai, né, que acabou de comentar aí os preços dos alimentos, carne, batata também, ovo, né, Rovai? E a gasolina subiu pelo 6º mês seguido, então também temos aí alta dos alimentos e dos combustíveis. Gleisi Hoffmann já aqui conosco, já está chegando aqui, já daqui a pouco deve ligar aqui a câmera, a gente já sobe para começar aqui a nossa entrevista à presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Tem aqui mais superchat, Denise Tessuto. Viram que a filha saiu correndo de vergonha? A filha do Bolsonaro, né? Pois é. Essa filha é uma coitada, né, gente? Ela tem que... Deve ser a pior missão do mundo ser filha do Bolsonaro no meio dessa gangue, né, composta lá por ele e os 4 filhos, homens. Outro dia eu vi um meme que é uma foto do Haddad com a Anistela e os 2 filhos, e uma foto do Bolsonaro com os filhos. E aí, assim, família embaixo do Haddad, e embaixo do Bolsonaro lá dele e dos gangsters dele, gangue. É exatamente essa a diferença, que me parece. Pois é, tem aqui também comentário, Enio. Os 2 bonecos guilhotinados, será um presságio? Um beijo para o Enio Barroso. Ninguém mais quer ir para a Disney? Pois é, né? A classe média que estava tão indignada porque não podia mais ir para a Disney agora, né? E a gente tem também informação, Flávio Dino, Rovai, governador do Maranhão, anunciou hoje nas redes que busca autorização no Supremo Tribunal Federal para importar vacinas contra a Covid que já foram reguladas por agências sanitárias de outros países. Ele diz que ingressou ontem com a ação judicial no Supremo. O objetivo é que estados possam adquirir diretamente vacinas contra o coronavírus autorizadas por agências sanitárias dos Estados Unidos, União Europeia, Japão e China. Com isso, estados poderão atuar se o governo federal não quiser, ou seja, Flávio Dino já se adiantando para adquirir vacinas, ele que teve que fazer uma manobra para trazer respiradores para o estado do Maranhão, né, Roberto? O Flávio Dino está indo para cima, ele está certíssimo, tem mais que fazer isso mesmo, exigir que o governo abra espaço para os estados e municípios poderem cuidar da sua gente. Não sei se a Gleisi já está podendo entrar ao vivo, se ela puder abrir a câmera, a gente já está assim, vamos subir ela na nossa jangadinha. Gleisi Hoffmann, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Rovai, boa tarde, Dri, prazer vê-los, tudo bem. Prazer é nosso. Como é que está de pandemia? Você tem ficado mais em casa? Está em Brasília, né, nesse momento? Estou em Brasília. Agora estou aqui na Câmara, no gabinete. Hoje vai ter sessão, tem um esforço concentrado aí de alguns projetos, mas eu tenho viajado um pouco, não muito, né? Não dá para viajar muito com essa pandemia, e principalmente para o meu estado, que a situação lá piorou bastante. Curitiba está com recolhimento compulsório à noite, está com uma série de medidas, então está mais difícil. Mas tenho andado um pouco, sim. Maravilha. Legal, vamos então começar. Quer começar ou eu começo? Podemos começar, acho que vamos começar já falando das eleições, né? Para a gente começar lá de trás até chegar aqui no não é tão lá de trás, né? Faz poucos dias, né? Avaliação da empresa. Mas a gente a senhora escreveu, né, até fez um balanço, né, onde diz que fomos capazes de resistir, né, falando do Partido dos Trabalhadores. Então, queria primeiro
um balanço breve, né, do que foi para o Partido dos Trabalhadores essa eleição, já que a mídia tradicional, por exemplo, né, quer colocar para o PT uma derrota, né? Rodrigo, é assim, eu acho, claro, a gente esperava um resultado melhor, trabalhamos muito para isso, organizamos o partido para isso, como a gente também tinha uma avaliação até de clima, de campanha em relação a 2016, nós avaliávamos que teríamos um resultado melhor, que cresceríamos, né, em termos de número de prefeituras e de vereadores. Não foi o que aconteceu. Nós praticamente tivemos uma estabilidade, saímos como entramos na eleição, com os mesmos números praticamente de 2016, um pouco menos de prefeitura, um pouco menos de vereadores, mas a votação compensada porque a gente acabou migrando um pouco mais para os grandes centros. Então o PT foi o partido que mais fez vereadores nas cidades com mais de 500 mil habitantes. E também foi o partido que mais disputou o segundo turno. Então isso nos colocou novamente aí nas grandes cidades, na periferia das capitais, e isso teve o impacto de manter a nossa votação, embora a gente tenha perdido o número de prefeituras. Nós temos em 16, 256 prefeituras, mas atualmente estávamos com 221, né? Vários prefeitos saíram do PT, migraram para outro partido, inclusive em razão dessa eleição. E elegemos 183, mas elegemos prefeituras maiores, né? O que eu acho que assim impactou bastante, né, e que o pessoal aproveita para falar, é que o PT não elegeu em nenhuma capital, né? Nós tínhamos em 2016 eleito a Rio Branco, no Acre. Só que no segundo turno de 16 nós fizemos um pouco menos de 900 mil votos. No segundo turno dessa eleição nós fizemos cerca de 2 milhões de votos, né, e elegemos 4 cidades que eu considero muito importantes e estados importantes, São Paulo e Minas, né? E de São Paulo, no berço ali da onde a gente nasceu, enfim, muito simbólico, Diadema com o de Felipe. Então, é claro que não é o resultado que nós gostaríamos, não dá para cantar vitória, mas também não dá para achar que foi uma derrota, né, ou entrar no discurso derrotista. Eu acho que ficou do tamanho que nós tínhamos, com um reposicionamento para esses grandes centros, que eu acho bom. E a outra coisa foi a diversidade na eleição de vereadores. Teve uma renovação grande, embora em alguns lugares isso não tenha acontecido, como no caso de São Paulo, que praticamente a bancada foi reeleita, mas em outras cidades nós tivemos muita renovação, mulheres, jovens, negros. Aliás, a maioria dos vereadoras eleitos pelo PT é negra e parda, quase 52%. Curitiba, que é uma cidade, que é a minha cidade, uma cidade que a gente tem muita dificuldade com o PT, lançamos candidatura lá para marcar posição, mas para estimular a chapa de vereadores, e tivemos uma boa surpresa com a chapa, era uma chapa bastante diversificada, com representação de muitos setores da sociedade. Lá nós elegemos 3 vereadores, tínhamos apenas uma, e 2 desses vereadores são jovens negros, né? Uma é mulher, que é a Carol D'Artora, que inclusive está sendo ameaçada, igual a Ana Lúcia em Joinville, é uma barbaridade isso, e um outro jovem negro, que é o Renato, negro de periferia. Eu tenho certeza que isso vai dar uma outra dinâmica para a Câmara de Curitiba e para o próprio PT lá. Então isso aconteceu, as nossas candidaturas coletivas, tem bastante novidade, né? Uma boa... Diga. Ainda teve a Ana Júlia, que teve uma boa votação, né, lá em Curitiba. Faltou muito pouco voto para a Ana Júlia se eleger, né? Faltou, não sei te dizer agora, acho que 6, 7 mil votos, não para ela, mas para a legenda. Só para explicar quem é a Ana Júlia, né? Foi uma das líderes do movimento secundarista de 2014, 2015, agora não sei. E ela fez um discurso, um discurso memorável na Câmara de Curitiba na época. E aí saiu candidata agora pelo PT e foi muito bem votada. Isso é uma menina, deve ter 20 anos, né, Gleise? 20 e poucos anos. Então é uma liderança que está ascendendo, né? Ali para frente vai ser nossa candidata a deputada, depois vai se preparar para outros desafios, prefeitas. Então tem muita coisa boa que aconteceu nessa eleição, né, nas chapas de vereadores, mesmo de prefeitos e prefeitas do PT, que eu acho que é muito importante. Por isso que eu fico muito chateada com
com a avaliação precipitada de alguns, dizer que é uma grande derrota, que o partido tem que renovar, não está vendo o que está acontecendo, não participou desse processo, né? Eu sempre digo, não dá para jogar a água da bacia com a criança dentro, a gente tem que fazer uma mediação. Então é isso, óbvio que nós queríamos mais, não é o resultado que nós queríamos, não foi uma vitória, mas não foi uma derrota. Acho que o PT resistiu diante de um quadro de muita diversidade. Sabe por quê, Dri e Rovai? A gente talvez não tenha feito essa análise de forma mais apurada, aprofundada, mas o PT, e subestimamos o impacto da desconstrução que foi feita no partido, né, na imagem do PT e também o que isso poderia representar pelos candidatos. Mas nós estamos tendo derrotas políticas, que eu diria até estratégicas, desde 2013. Depois das manifestações lá que começaram legítimas, mas foram capturadas pela direita e foram redirecionadas, né, contra o PT, contra o governo da Dilma, o impeachment, a prisão do Lula, toda a Lava Jato, né, horas e horas de Jornal Nacional na Globo, de outras emissoras, desconstruindo o PT. Você não reconstrói imagem em salto, você não reconstrói a história, não resgata ela rapidamente. É processo, né? Porque as pessoas têm que adquirir de novo a confiança, têm que saber o que aconteceu. A gente se esforçou muito para fazer o contraponto, não temos os mesmos instrumentos também, não temos os mesmos espaços de mídia, se esforçou muito, mas ainda tem muito chão, né, para tirar essa pecha de que o PT é uma organização criminosa, que o Lula é chefe de bandido, que o PT quer desmoralizar a família. Então, eu acho que isso a gente talvez não tratou com a consideração devida e achou que nesse processo já teria condições de ter avançado mais. Acho que já melhorou um pouco, mas isso com certeza ainda é algo que a gente tem que trabalhar muito. Agora, Gleisi, tem avaliação de todos os tipos aí de lideranças petistas. Eu já vi da ponta esquerda, da ponta direita, para fazer uma analogia, uma metáfora futebolística, né? Tem gente pedindo congresso, um congresso extraordinário, renovação da direção, tem gente falando que foi uma grande vitória, que numa situação atual era muito difícil chegar nisso. Tem a avaliação que eu ouvi do ex-presidente Lula, que ele acha que estancou a sangria e que isso foi importante. Eu queria já ouvir a tua avaliação, mas agora eu queria que você me dissesse, como presidenta do partido, o que você pretende fazer? Quer dizer, a vida vai seguir ou vai ter algum processo aí para discussão disso, do que foi e do que tem que ser feito para 2022? Por exemplo, vai se discutir a partir de agora uma tática eleitoral para 22 ou vai se deixar isso se amadurecendo com o tempo? Como é que você vai encaminhar esse processo? Bom, ontem nós fizemos uma reunião longa do Diretório Nacional e iniciamos a avaliação do processo de 2020, o balanço eleitoral. Não finalizamos, soltamos uma declaração pública hoje do partido, acho que está nas redes, eu não sei se vocês já receberam, foi agora há pouco que nós terminamos o texto. É uma declaração política, né, do PT sobre as eleições que remete um pouco aos dados, fala um pouco isso que eu falei, a nossa avaliação, os desafios que nós tivemos, o que nós temos que fazer daqui para frente, né? Quais são os nossos desafios. Para 2020, nós discutimos com antecedência a tática, e a tática foi ter candidaturas no maior número possível de municípios, para o PT estar presente e falar com o povo, né? Porque muito tempo nós não tínhamos acesso à TV, à rádio, a eleição seria esse acesso. E eu acho que ela foi correta. Penso aqui que se a gente tivesse feito de outra forma, a gente poderia ter se dissolvido mais, e aí não conseguido eleger nem essa quantidade de prefeituras e vereadores. Pode ser que a gente tenha cometido exageros em alguns lugares, erros em outros, mas de regra geral, eu acho que foi correta. É óbvio que a gente quer antecipar uma tática para 22, não é só por conta da campanha eleitoral, mas também de posicionamento político. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer agora é virar aí
a nossa fala, a nossa atuação para cobrar do governo Bolsonaro que ele precisa dar ao povo brasileiro. Ou seja, ter contundência na oposição e cobrar desse governo. A questão das vacinas, que está um escândalo, né? Onde já se viu o Ministério da Saúde atrasar desse jeito, fica uma guerra de vacina entre governador, vira uma questão política. E as pessoas morrendo de Covid, infectadas, não tem uma autoridade que diga, não, vai ser vacina para todos e nós vamos começar agora, já tem condições de antecipar. A questão do desemprego e da renda emergencial, como é que nós vamos entrar no que vem? O povo, os R$300 vão até dezembro. Que eu saiba, nós não temos um boom de emprego. As pessoas estão sem renda. Vai acontecer o quê? Né, com o povo brasileiro? A gente tem que cuidar disso, cuidar também das outras questões de saúde que estão aí, do orçamento que vem para o ano que vem. Enfim, então eu acho que a gente tem problemas muito concretos da vida do povo que a gente tem que lutar na sociedade para esclarecer e para isso ter impacto nas ações do governo, né? A gente tem que mobilizar a sociedade, senão nós não vamos mover isso. E acredito que qualquer processo eleitoral de 22, ele passa antes por uma mobilização social e uma articulação social, né? Uma organização da sociedade, tem que ter povo na rua, porque senão o governo vai levando, vocês viram, saiu pesquisa aí, Bolsonaro está com 30 e poucos %. Como é que é isso? Como é que o povo está vendo essa crise toda? Eu acho que já caiu muito o apoio do Bolsonaro, mas nós não podemos desconsiderar. Então, a gente tem a obrigação de alertar a população para o que vai fazer e fazer luta. E, obviamente, que eu acho que nós temos que fazer um esforço para construir um caminho de unidade, né? Tem todas as condições para isso. O segundo turno das eleições mostrou para nós a possibilidade dessa unidade eleitoral da esquerda. Eu acho que foi muito bonita a campanha em Porto Alegre, a campanha em São Paulo, a campanha em Belém, a campanha nessas 15 cidades que nós fizemos aí, em Vitória e nas cidades que o PT disputou, a gente conseguiu fazer uma unidade da esquerda e em muitos lugares da centro-esquerda. Animou a militância, o pessoal. Então, eu acho que tem caminhos para construir. Isso é dado? Não, não é dado. É uma construção. E penso que a construção tem que ser mais em termos de projeto do que em termos de nomes, né? Quem é que vai ser candidato? Eu não sei quem que vai ser candidato. Acho que se a gente está... Cada partido tem os seus candidatos, deve definir com antecedência, porque tem também uma estratégia política. Mas se você se propõe a fazer uma construção de unidade, essa é a última questão a ser discutida. Acho que nós temos que discutir um projeto para o Brasil que nos unifica para enfrentar essa desconstrução que nós estamos tendo. Tem algumas perguntas, alguns comentários aqui que a Adri vai ler. Tem sim, tem o Gerinaldo, diz quem mandou matar Marielle, resposta com a injustiça fascista brasileira. Tem também aqui pergunta, aqui tem a Lourdes dos Santos, diz quando se está com uma doença avançando, eu não entendi o que você quis dizer, estancar a sangria, não sei, é o começo da cura. No caso do PT, foi um grande feito, sim. Abraço. Eu acho que ela quis dizer isso, estancar a sangria. E tem bem-vindo Ronaldo Souza de Oliveira, ao clube de membros aqui do canal, e o Salmi Sobrinho faz uma pergunta sobre eu acho que é uma pergunta importante, poderia ser a pergunta para a Gleisi responder. Exatamente. Inclusive. A eleição da Câmara vai ter chapa de esquerda por sangue, vai conseguir unir todas as forças progressistas. Já aproveito para incluir a pergunta sobre como que ela viu, como que a senhora viu essa questão do Supremo ter derrotado aí a reeleição. Só para completar a pergunta do Salmi, Gleisi, porque tem essa discussão, né? Se a gente vai faz um acordo parlamentar e busca lá, depois de muito tempo o PT está fora das mesas de câmaras, realinha com isso e vai lá, apoia, se for o pastor Marcos, se for o Baleia Rossi, se for quem quer que seja, ou sai sozinho. Qual que é a tua posição em relação a isso? Não, nós estamos discutindo isso na bancada e vamos ter uma reunião da Comissão Executiva do PT
na sexta-feira, e esse é um dos pontos de pauta, né? Como que a gente vai trabalhar aqui na Câmara. Primeiro, em relação à reeleição, acho que foi correta a decisão do Supremo. Nós já tínhamos nos manifestado contra a reeleição, assinei junto com outros partidos uma manifestação que foi dirigida ao Supremo, porque não pode acontecer isso, né? Na véspera de ter eleição para as presidências da Casa, que é em fevereiro, o Supremo faz uma alteração na Constituição em dezembro, porque a Constituição é clara, diz lá claramente, não pode ter reeleição. A interpretação, a forma como eles iam fazer, isso fere de morte a Constituição, é ruim para o Supremo e ruim para a Casa, né? Se quer discutir o Instituto da Reeleição para a presidência da Câmara e do Senado, então apresenta uma PEC, faz de forma legítima aqui e discute. Se a Casa entender que tem que mudar, muda pelo voto da maioria ou pelo voto qualificado aqui que precisa ter. Já se tentou isso no passado e perdeu por 6 votos, né? Então, seria um casuísmo, e casuísmo sempre custa muito. Então, a gente se posicionou desde o início contra esse processo. Em relação à Casa, a gente tem que entender o parlamento como um jogo político já dado, já jogado. Você dificilmente muda a correlação de força e o posicionamento dos deputados e senadores que foram eleitos, certo? Nós temos um Congresso conservador. Nós somos da oposição cerca de 130 deputados, então nós somos minoria, né? Quando vai ter a eleição da Casa, o resultado é dado numa disputa entre eles. Uma disputa entre esses blocos da direita conservadora, do centrão, um diz que é bolsonarista, outro diz que é mais guedista, mas enfim, todos são base de apoio do governo, para mais ou para menos, todos são base de apoio do governo, né? Então a gente dificilmente tem vitórias aqui, a não ser quando a gente consegue negociar, aí a gente consegue avançar. Então, claro, ter uma candidatura do bloco de esquerda é algo que, do ponto de vista político, marca uma posição. A gente faz discurso contra todos eles, somos contra isso que está aí, não queremos, ok. Terminou a disputa. Se nós não fizermos parte de um bloco, não se respeita, e eles acertam isso nos blocos, a proporcionalidade do tamanho dos partidos. Então, nós ficamos fora da mesa, nós não dirigimos comissões grandes, né? Ficamos fora de ter relatorias de matérias importantes e de influenciar um pouco, inclusive, no jogo da política e da pauta aqui dentro, de ter uma agenda mínima. Então, o que a gente tem que nos perguntar é o seguinte: nós queremos marcar uma posição, fazer um discurso, ou nós, através de uma agenda mínima, queremos influir na pauta da Casa, evitando que entre alguns temas, e queremos ocupar os espaços que tem na Casa e que nos são de direito pelo tamanho de bancada que nós temos, para poder fazer política a favor da sociedade, dos movimentos sociais, né? Porque nós não vamos mudar o resultado, viu, e Rovai? Não vai, o resultado vai ser ou de um lado ou de outro, entendeu? Ou vai ser o Arthur, ou vai ser alguém do grupo do Maia. Pelo teu discurso, eu já entendi que você defende um acordo parlamentar, né? Eu sou mais simpática a isso agora, viu? Porque senão nós vamos ficar sem instrumento de trabalho. Veja, é importante você ter a presidência de uma comissão na Casa. A gente preside a Comissão de Direitos Humanos e também de participação legislativa. Mas nós teríamos direito, pelo nosso tamanho, inclusive, de dirigir a CCJ ou de dirigir a Comissão de Finanças. Orçamento de Finanças, né? Então, o que significa isso? Significa que você pode propor pauta, que você pode barrar pauta, que você pode chamar sessão, que você pode não chamar sessão. Ou seja, você tem um instrumento de fazer política, de pressionar o governo, de pressionar os setores, de trazer para dentro da Casa os setores sociais. Enfim, então a gente tem que decidir. Claro, não está decidido ainda, também a possibilidade de ter candidatura do campo da esquerda existe, né? Não temos que decidir, mas eu acho que a gente tem que decidir
à luz do que nós estamos vivendo hoje, com a necessidade que a gente tem de acúmulo de força e também institucional para atuar, o que é melhor, como que nós podemos representar melhor os anseios da sociedade. E claro que fazer isso de uma forma coordenada com os partidos da oposição, né? A gente está conversando, os nossos líderes estão conversando com os líderes, eu tenho conversado também com os presidentes de alguns partidos, para a gente poder fazer isso de uma forma coordenada, né? Por exemplo, poderíamos, só para terminar, Dri, não necessariamente ir com um candidato que eles estão nos colocando por qualquer dos blocos, mas a gente, através de uma articulação mais ampla, até sem ser um candidato mesmo da esquerda, mas que seja de um campo mais avançado, né? Seja do centro da política, mas alguém que tenha mais conversação, etc., a gente indicar e dizer, olha, por que não vamos com esse candidato pedir apoio de bloco? Porque essa coisa de tirar a reeleição meio que bagunçou o coreto aqui, entendeu? As forças, principalmente do lado do Rodrigo Maia. Então, tem uma série de candidatos, a coisa não está arredondada. Então, eu acho que tem condições, inclusive, desse campo mais progressista, achar um nome, que não precisa ser um nome da esquerda, né, mas um nome que tenha compromisso com a pauta que a gente quer, que tenha mais trânsito também na casa. Vamos combinar que com 130 é minoria, mas se você juntar mais 130, você já tem maioria. Isso aí. Você pode entregar para um bloco de 130 a presidência da casa e ganhar a eleição no primeiro turno. Não é, eu sei que não é fácil. Não é, mas pode, é isso mesmo. Bagunça o coreto aí, né? Agora tem uma coisa aqui, momento do nossa comunidade. Da aqui, nossa comunidade. Deixa eu pegar aqui o... Peraí que não está aparecendo aqui para mim, apareceu para você o superchat do João Pedro Autista. Ele mandou um desenho. Ele manda um desenho, mandou já para a Haddad quando esteve aqui, para Dilma, e hoje ele mandou aqui para a Gleisi. Ele diz, boa tarde, Gleisi, linda gatinha, você viu meu desenho, eu amo muito você e muito apaixonado por você, vai ser uma honra eu ser entrevistado por você, ele quer ser entrevistado por você. Aí a gente vai colocar o desenho. Obrigada pelo desenho. Vamos falar com você, ele é uma graça. Então tá aí um carinho aqui, um momento, né? Carinho para. Ô Gleisi, eu queria te fazer duas perguntas. Obrigado, João Pedro, por estar sempre aqui conosco, né? Antes de mais nada, eu queria só te perguntar duas coisas que em relação ainda a esse processo eleitoral. Uma é São Paulo. Não é porque a gente é de São Paulo, não é porque ela é a cidade mais importante do país. E eu queria te perguntar, hoje, olhando o resultado, vocês acham que o PT teve a consideração que merecia no debate do processo sucessório de São Paulo? Fez os movimentos que deveria fazer para garantir uma boa eleição em São Paulo? Vamos com essa só, depois eu faço a outra. Essa já dá muito pano para manga. Essa já dá muito pano para manga. Olha, o que a gente pretendia em São Paulo? Claro, ter uma candidatura que tivesse condições de fazer uma disputa entrando forte já no jogo. Tanto que era o companheiro Haddad que nós queríamos. Essa era a visão do partido e era majoritária. Com a não ida do Haddad, abriu-se um processo no PT de escolha de candidatura. E vamos lembrar aqui que a candidatura do Boulos também não estava colocada. Ela veio se colocar mais tarde, né? Não tinha essa expectativa, se especulava, mas não era uma coisa certa. E o partido fez todo o seu processo de escolha interna, né? Com vários candidatos, alguns retiraram, e o Tato ganhou e foi fazer a campanha. Ele sabia das dificuldades, nós também sabíamos das dificuldades, até pelo fato de ele não ser uma pessoa conhecida, embora tivesse disputado o Senado, mas não era uma pessoa conhecida, sabíamos das dificuldades. E aí, quando o Boulos entra no processo, o Boulos leva uma parte da militância do PT.
por ser muito identificado com o PT, com o Lula, então entra e dá uma outra dimensão para a candidatura do PSOL. Seria diferente se fosse um outro nome, eu acho, né? E é óbvio que isso teve impacto na nossa campanha. Agora, mudar essa situação lá não era uma coisa simples nem fácil, né? O PT em São Paulo, e nós acompanhamos isso, estava convencido que tinha que ter candidatura própria, que tinha feito todo o processo de escolha, e de fato tinha. E eu tenho que reconhecer aqui que o Gilmar fez uma campanha muito petista, que eu acho que foi importante para o PT de São Paulo do ponto de vista da perspectiva futura, de defesa do legado do PT, de defesa do PT, de ânimo da nossa militância, de ir para a periferia, né, que é uma coisa importante, né? E foi fundamental, claro, aí no apoio no segundo turno. Acho que teve na campanha, se dedicou, o PT entrou de corpo e alma na campanha do Boulos, né? Uma parte já estava antes, mas depois toda a militância entrou. O que eu acho que é importante para São Paulo do resultado é que a esquerda disputou o segundo turno. Isso para mim é a coisa mais importante. Em 2016, nós sequer fomos para o segundo turno, né? Então agora, em 2020... voltou à esquerda, foi para o segundo turno, o PT esteve ao lado do PSOL junto com o Boulos. É óbvio que o PT agora tem que pensar como se refortalece, né, como trabalha com as suas lideranças, como se recoloca na sociedade, como que pega a sua força aí para fazer o trabalho. Mas foi muito importante esse resultado, muito importante o Boulos ter ido bem, ter se destacado. A gente precisa de lideranças de esquerda e não tenho dúvidas que o Boulos é uma grande liderança, muito séria, muito capacitada. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar hoje o resultado. O resultado do ponto de vista da esquerda foi muito bom. Claro que a gente queria ganhar, mas isso mostra que a esquerda está viva em São Paulo, tem mais de 40% dos votos, pode fazer disputa, assim como tem mais de 40% dos votos em Porto Alegre, assim como fez votações expressivas em outras cidades, né, o próprio Rio que recuperou. Então mostra o seguinte, nós a esquerda, né, PT juntos, somos a alternativa de projeto para o Brasil. Quem achava que era só o centro, que era só... Não é verdade. Nós podemos não ter ganho essas cidades, mas em todas elas, quase que na maioria, absoluta maioria, nós, onde não ganhamos, fizemos mais de 40% dos votos. Então mostra que tem base. Nosso desafio agora é fazer os 50% mais um, né? É reconquistar a hegemonia de um projeto popular e democrático na sociedade. Isso é com trabalho e com debate. E para a sequência você defende que se crie uma frente de esquerda desde já para poder construir 2022, que englobe pelo menos PT e PSOL, dentro desse processo de uma frente de esquerda, levando em consideração PT e PSOL e PCdoB, levando em consideração que esses dois partidos correm risco na cláusula de barreira, o PT estaria disposto a fazer um debate de uma frente, construindo processos de que eu chamo de primárias e não de prévias, abertos nos estados, para definir candidaturas e sair com aquela candidatura que tivesse mais força, que aqui em São Paulo eu defendia que acontecesse antes do Gilmar ser candidato e do Boulos oficialmente. Achava que esse processo poderia ser uma inovação política que teria charme para ser replicado em várias outras cidades do Brasil e poderia prover resultados interessantes, né? Que você criaria todo um ambiente de pré-disputa, construiria aplicativos, melhoraria as redes dos candidatos, avançaria em uma série de coisas. Não só, você faria pré-campanhas que deixariam as pessoas com musculatura maior. Isso está no radar? Existe esse debate aí hoje de fazer frentes mais organizadas? É um debate que nós estamos iniciando, né? Ontem, nessa discussão do Diretório Nacional, que foi a primeira reunião sobre um balanço eleitoral, já entramos um pouco nesse tema, né? A importância do PT se dedicar a construir um caminho da unidade. Eu não sei se chama frente, como é que nós vamos chamar isso, eu tenho simpatia por essa frente esquerda, eu acho que é um caminho importante, mas nós temos que construir. E, obviamente, que para a gente disputar um projeto, é possível que nós tenhamos que ampliar isso para centro-esquerda, né? Puxar aí essas forças para ajudar numa disputa. Mas eu não tenho dúvidas que esses três partidos de esquerda, PT, PSOL e PCdoB, precisam estar muito alinhados.
Isso não quer dizer que um vai pedir para o outro para não ter candidato, que outro vai pedir para não ser protagonista. Eu acho que a gente não tem que começar por esse assunto, né? Em relação à cláusula de barreiras, eu acho que o PT tem que ser muito generoso e solidário. E a gente vê com os nossos companheiros, principalmente do PCdoB, que é um partido que a gente já caminha há muito tempo junto, o que nós podemos fazer para ajudar? Inclusive no sentido de abrigá-los, né? Sem descaracterizar o partido. Claro que essa é uma discussão que nós temos que fazer internamente, mas eu sou defensora dela. Eu acho que não pode deixar, né, ao relento, nós temos que ajudar. Acho que o PSOL consegue, mas também não temos problema nenhum se precisar e a gente está junto para ajudar. Então, essa questão da cláusula de barreira para nós é algo que nos preocupa e nós queremos que esses partidos não se enfraqueçam, né? Não nos interessa que os partidos de esquerda, de centro-esquerda saiam enfraquecidos, muito pelo contrário, a gente quer que se fortaleçam para a gente poder ter maior vigor e passar a construir esse caminho. Acho que é plenamente possível. Vai exigir um grande esforço de todos nós, né, de todas as partes, mas é por aí que a gente faz. E tem que começar já, viu, Rovai? Não pode deixar para frente, não. Essa ideia de primárias, ela é legal, porque ela mexe, né, com as coisas, pega aí, vamos fazer primárias, como é que seria, tal. Eu tenho até simpatia por isso, mas óbvio que também é um processo difícil de construir, não é coisa fácil. Eu sei o que são as prévias no PT, sei como é que é o processo de disputa, então a gente teria que trabalhar muito para chegar a uma situação como essa, mas não descarto, não, acho bem interessante. Imagina a sociedade mobilizada, cada partido levando seu candidato, organizando o voto aberto na cidade, fazendo cadastramento de pessoas para votar. Quer dizer, toda uma pré-mobilização que você faz para fora dos partidos, né? Não é para dentro dos partidos, é diferente. Claro que vai envolver poder econômico, às vezes aqui e acolá tem riscos, a gente sabe que as coisas, o mundo ideal é mais complicado do que a gente gostaria. Mas eu fico imaginando que poderia ser uma coisa interessante para as esquerdas se reinventarem um pouco de fora para dentro, que é um processo também. E acho que quando você fala dessas candidaturas bem-sucedidas de jovens e que estão reinventando o PT, tem um pouco isso, são pessoas de fora, né, que vêm da militância, do movimento social. É ótimo. Por exemplo, as candidaturas coletivas. A gente fez uma reunião agora com as que foram eleitas aí pelo Brasil, são várias. É uma experiência muito legal, porque eles se reúnem, né, em torno de uma candidatura, ou seja, é coletiva mesmo, dão um nome diferente, fazem campanha, cada um como se fosse o próprio candidato, vão discutir um mandato de forma coletiva, todos participam. Então, é uma dinâmica diferente, é um outro olhar, uma outra forma, mais horizontal, mais participativa, que de fato a gente precisa. O PT sempre primou por isso, né? Continua primando, mas eu acho que essas nossas estruturas mesmo, as mais participativas, como prévias, etc., já estão envelhecidas ou enferrujadas. Para a Glaze, aqui para a nossa comunidade, eu sei que tem bastante gente, tem filiados, tem simpatizantes do PT, e uma mensagem, aqui está todo mundo desesperançoso, ainda mais hoje a gente passou o vídeo do Bolsonaro lançando ontem a exposição dos trajes, ninguém aguenta mais o Bolsonaro, então eu queria pedir uma mensagem aí para a Glaze, para o pessoal, para a comunidade aqui do 11:30. Aliás, é um assinte isso, né? O cara ficar lançando esses trajes aí com a situação que a gente está de pandemia, não tem vacina, preço da comida lá nas alturas. Quer dizer, é completamente fora, né, da realidade do povo. Não, eu sei que o pessoal fica desesperançado aí por conta desse governo, mas nós temos que lutar, né? Não é a primeira vez que a gente enfrenta situações difíceis. A história do Brasil não é uma história boa para o povo brasileiro, sempre foi uma história dura para o povo brasileiro. E todas as conquistas que o povo teve, os trabalhadores tiveram, foi através de muita luta, né, de erguer a cabeça e continuar. Então, às vezes a gente tem revés, perde, como perdeu para o Bolsonaro, ou não consegue fazer um enfrentamento
enfrentamento eleitoral como nós gostaríamos, nós temos que seguir em frente. Nós não temos tempo, não podemos nos dar o luxo de não querer seguir em frente, não querer lutar. É o mínimo que a gente pode fazer pelo Brasil, pelo povo brasileiro, já que decidimos fazer política, já que decidimos militar na esquerda, já que decidimos estar onde estamos. Então, nós não temos o luxo de desanimar e de parar. Então, mesmo que tenha adversidade, tem que continuar. E eu tenho certeza que na persistência dessa luta a gente vai vencer. O Bolsonaro já esteve muito mais forte, em ascensão com essa extrema-direita. É óbvio que nós não podemos desprezá-lo, porque tem uma força política e está articulado com a esquerda, com a direita e com os conservadores, mas o impulso dele já caiu bastante. E isso se deve, claro, ao que ele está fazendo com o Brasil, a oposição que o povo brasileiro está fazendo a ele, o descrédito que ele tem, e cabe a nós mostrar isso de forma cada vez mais clara. E apostar que a gente pode, sim, construir um projeto alternativo para o Brasil pela esquerda. Nós já fizemos isso, se não tivéssemos feito, mas nós já fizemos isso. Fizemos isso e deu certo para o povo brasileiro. Então, temos que continuar animados. Nós aqui, vocês aí, nós com a nossa militância, vocês com a comunicação e o pessoal que nos acompanha sempre e nos dá apoio, né, nas redes sociais, nos embates, nos debates, também nos critica e faz parte, isso é bom. Enfim, nessa interação para a gente seguir em frente. Então, antes de encerrar, só dizer que amanhã, quarta-feira, é dia de Fórum Sindical, que é um programa mediado pela Maria Fro, e a Carol D'Artora, que é conterrânea da Gleisi, vai ser entrevistada da noite. O Fórum Sindical é um programa apoiado pelos sindicatos petroleiros do Norte Fluminense, né? Então, aqui fazer o destaque, a Carol então estará aqui amanhã às 8 horas, é isso, Dri? É isso, e então a gente vai encerrando. Muito obrigada, Gleisi, boa sorte aí na luta aí em Brasília, e a gente volta amanhã às 11h30. Beijos, Gleisi, tudo de bom, querida. Valeu. Um abraço.